Vou só contextualizar. A minha história no movimento feminista começou ainda na universidade. E aí eu fui literalmente cancelada pelas pessoas por eu não me enquadrar no movimento. Então, assim, eu percebo hoje que quem não se enquadra à ideologia feminista, ela não presta. Ela é cancelada. Então, eu não posso me esquivar de que é um movimento autoritário, é um movimento que, embora ele se vista, assim, se camufle com essa bandeira de defender a equidade de participação entre homens e mulheres na vida pública, no mercado de trabalho, dentre tantos outros setores, ele acaba segregando. Vocês falaram tantas coisas legais e uma conclusão que eu tive aí nesse início de conversa é que uma coisa que é fato, a igualdade entre homem e mulher, ela só acontece quando ela é forçada. Ou então quando estamos em estado de extrema miséria e pobreza, porque aí homem e mulher pobre é necessário irem trabalhar juntos, irem buscar subsistência juntos. E essa é mais ou menos a base do discurso feminista. Existe a espinha dorsal que vai ligando todos esses braços de que a mulher sempre esteve em uma condição de oprimida e o homem de privilegiado. E aí ele vai buscando, ele vai se remodelando a cada nova era, a cada nova onda e trazendo pautas e novas narrativas para corroborar com esse propósito central do movimento, né? Eu comentei com o Ricardo mais cedo que é incrível. Em 1793, a gente teve uma primeira feminista chamada, uma protofeminista, né? Uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, que ela se revoltou com as mulheres no período do Reino Unido porque disse assim, as mulheres são fúteis, porque elas não estudam, porque elas só querem saber de coisas vazias e supérfluas, que não agregam para o crescimento da democracia e da sociedade. E aí ela começou a batalhar para que as mulheres começassem a estudar e fossem educadas. Resultado, as mulheres, num período em que os cursos e universidades eram extremamente limitados, ou você aprendia um ofício, ou você ia para a área das ciências exatas. Elas começaram a abandonar os cursos de ciências exatas. E ela se revoltou mais ainda contra as mulheres. Então, não há como a gente se esquivar dessa influência profunda do movimento feminista nessa política de cotas de gênero e tantas outras que ele vai remodelando a cultura, as virtudes e o comportamento da sociedade. E assim tolindo nossa liberdade em busca dessa igualdade imaginária. Exatamente. E é mais ou menos isso que a gente vem vendo na OAB, né? É uma busca doente para que as identidades sejam respeitadas, que se transformam, na verdade, numa aporia de esquerda, né? Sim, limitando todo possível denominador comum dentro de uma sociedade. E isso é que eu não consigo me deixar levar por essa sinalização de virtudes, entre aspas, entendeu? Eu não consigo me deixar levar. A minha capacidade cognitiva, eu não consigo perder a capacidade de raciocinar e ver que isso, muitas vezes, a menor das minorias é o indivíduo, né? Então, mas é interessante que, de forma bem resumida, o movimento feminista ele vai se apropriando de virtudes inatas da mulher. Coragem, persistência, determinação. E toma essas virtudes como um monopólio de um movimento, dando a entender no subjetivismo dessas ideias de que caráter, boa formação, competência, profissionalismo são inerentes de sexo e de gênero, o que a gente vê que é um equívoco. Isso está bem claro nessa proposta da OAB, né? De cobrar, de nos cobrar 50%, né? Isso, 50%. Isso, 50%. De participação das mulheres. Hoje eu estava lendo outro dia sobre o novo braço do feminismo, que é o feminismo das mulheres trans. Que eu não consigo entender. É isso, Gabriela. Eu acho que quanto mais a gente vai formando esses microgrupos, porque assim, começa o coletivismo, ele vai, né? Bernardo fala muito bem isso, ideia, ideal e ideologia. E Sim. Ele vai se apropriando de todas as virtudes e vai formando dos microgrupos e os grupos vão brigando entre si. Quer dizer, o negro mais retinto, ele vai brigando com o negro menos... Não, porque você tem mais privilégio que eu, porque você é um negro que não tem... A sua cor não é tão...
E você é uma mulher hétero, não, mas eu sou uma mulher gay, então aí já tem uma diferença. Não, você é uma mulher liberal, não, você é uma mulher socialista, então você não entra no meu... Cadê? Simone de Beauvoir é maravilhosa. E Margaret Thatcher? Margaret Thatcher sempre apanhou do movimento feminista, né? Uma frase maravilhosa Então, dela. O movimento feminista então, nunca passou de veneno ideológico. então assim, e que mulher, né? E que Pois é. mulher E que que a gente mulher. tem para se espelhar, né? Então, por que que Exatamente. tem que ser só É. da forma que se pensa? Só da forma que as pessoas... eu leio a Ayn Rand já hoje. Aí, Arendt. Estava lendo agora Devaneios do Coletivismo, foi meu último livro, do professor Denis Xavier. Então é isso, não é que eu acho isso, eu acho o feminismo, nem a luta contra o racismo, nem a luta contra o movimento gay. Eu não acho nada disso errado, porque eu acho que tem um momento em que, quando isso é muito grande na sociedade, tem que ter algo que cause essa ruptura. Mas no momento que você vai segregando, dizendo que vai unir para segregar, você só esgaça o tecido social. E Sim. acabou. Ninguém está mais defendendo ninguém. Não importa se não importa o que você fala, importa quem fala. E isso me chateia. Isso me É chateia. aquilo que E você falou, né, Tatiana? dentro da OAB, se a nossa chapa realmente vira a cabo e nós conseguimos lá né, nos registrar e quem sabe ganhar, acabou com essa palhaçada. Acabou com isso, gente. Vamos lutar pelo direito do advogado. Seja ele advogado, advogada, o que for, a gente não está nem aí para isso. É lutar pelas prerrogativas da nossa classe e pela manutenção da ordem jurídica. Isso é o que basta. E eu não tenho isso há 20 anos. Eu não sinto isso há 20 anos. Um pesquisador americano, certa vez, ele fez um levantamento de por que as mulheres médicas ganham menos que os homens. E um dos resultados da pesquisa dele foi que os homens sempre têm uma predisposição a irem para as áreas de neurologia, cardiologia, anestesia, e as mulheres irem para áreas como pediatria e clínico geral, que são áreas que naturalmente remuneram menos. E uma coisa que eu sinto que o movimento feminista se esquiva, ou então tampa os olhos, é que existem predisposições femininas e predisposições masculinas. Graças a Inclusive, Deus. ainda bem, né? Inclusive, uma das bandeiras Amém, do sim. movimento feminista, a partir da sua segunda onda, segundo as suas ideólogas, né, é extirpar de dentro da mulher o senso de maternidade, senso de família, inclusive a partir da segunda onda, que surgiram junto com as ideias de Engels, né, aquele livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que Marx começou a escrever, morreu e Engels terminou. Que era necessário, inclusive a inspiração para o movimento feminista, né, as ideias desse último livro, que era necessário para você alcançar essa igualdade, você destruir o seio familiar, que era uma das referências do patriarcado, criar as creches para tomar a tutela dos filhos e trazer para o Estado a tutela dos seus filhos, para o Estado criar e educar, e extirpar das mulheres o senso de maternidade. Então, assim, você vê que o feminismo, ele naturalmente vai impregnando os segmentos da sociedade e pondo em prática essa engenharia social para alcançar o que elas almejam, essa ideia, esse subjetivismo de ideias. Então, gente, eu fico muito chocada como é que a gente poxa, a gente é advogado, a gente estuda há 5 anos, eu acho que não tem ninguém aqui assim, que resolveu adentrar uma universidade sem ter um compromisso, sabe, com a verdade, em defender a justiça. Se predispõe, sabe, a militar, a batalhar por coisas nesse sentido, porque segregam, destrói, devasta relações, destrói famílias, sabe? Eu vivi na universidade, É dentro da universidade. asfixiante. Exato. Dentro da universidade ainda, eu escutei de professores homens, de colegas, coisas assim absurdas que eu não deveria nem ser escutada, que eu era feminista e eu nem sabia.
E aí, resultado, eu me debrucei a estudar as ideólogas feministas. Quando a gente estuda o cristianismo, a gente pega a Bíblia. Quando a gente estuda o feminismo, a gente pega as papisas do movimento feminista. Então, ao longo desses 3 ou 4 anos, eu venho me debruçando de forma muito autônoma a estudar as ideólogas do movimento feminista. E eu disse que a base do discurso delas é justamente esse. Simone de Beauvoir, que é uma referência da segunda onda do movimento feminista, ela era uma pedófila. Era uma mulher que cooptava refugiadas russas para viver a sua orgia, né, junto com Sartre. E ela desvirtuava completamente essas meninas de 12, 13, 14 anos. Eu separei até um livro para indicar, chamado Belas e Férias, é de uma advogada também, Sarah Proton, que ela vem fazendo um levantamento da quantidade de violência doméstica e comunicação falsa de crimes de natureza sexual que são praticados por mulheres contra homens. E isso não é debatido. E a gente não pode nunca dizer que a gente está levantando esse tipo de discussão para condenar ou falar contra as mulheres, porque não é. Minha busca com relação a esse tema é só pela verdade. Eu acho que a gente viu muita coisa que a gente não comunga dos nossos valores. Então, minha busca sempre foi pela verdade. E me assusta a proporção com que essa ideologia feminista vem ganhando campo. Me assusta de verdade. Eu não consigo conceber que numa entidade tenha espaço para a gente debater isso com tantos outros problemas que a gente encontra. Eu acho que desde que o mundo é mundo, a mulher sempre trabalhou. Por exemplo, se a gente vai para o tempo das cavernas, não é possível que uma mulher com barrigão de 5 meses saia para caçar. Se a gente vai para o período medieval, já tem registros, embora não tenha assim, nada muito concreto sobre isso, mas já existem registros que os primeiros burgos, as mulheres tinham muito mais benefícios que os homens. Por exemplo, os homens tinham que tirar um alvará para vender certa coisa, ou para produzir certa coisa. E as mulheres, naturalmente, eram dispensadas dessas obrigações. Eu percebo que, desde que o mundo é mundo, nós, mulheres, sempre fomos muito protegidas, de modo geral. É claro que eu não estou trazendo para essa discussão fatos pontuais, eu estou falando de forma bem genérica. Quando a gente pega a própria história da educação, na Grécia Antiga, os meninos eram, com 6, 7 anos, eles eram colocados... A educação era basicamente, eles pegavam os meninos de 6, 7 anos, colocavam para andar no gelo, quem conseguisse voltar estava apto, quem não conseguisse ou morria, ficava por lá e está tudo certo. Então, assim, como é possível que a gente iria inserir mulheres nesse contexto? Penso que fomos poupadas de muita coisa. Bom, o que eu vejo é que nós vivemos hoje, né, uma filosofia dualística, que é o quê? Ela, embora finja que é bem intencionada, na verdade, ela é mal intencionada, porque é um maniqueísmo, mas não é simplesmente do bem contra o mal. Quer dizer, qual é a finalidade principalmente? É de colocar a mulher contra o homem e vice-versa, de certa forma. Por quê? Porque a mulher, ela jamais vai poder competir com o homem de igual para igual. Por quê? Porque a mulher tem a dupla jornada, a mulher tem os filhos, ela cuida da casa e ainda trabalha. Ou seja, como é no nosso caso, então, a gente cuida da casa, cuida dos filhos e ainda advoga. E ainda tem mais esse encargo no caso de participar da política, no caso a OAB não deixa de ter, né, uma política, não política partidária. E aí, qual é a finalidade disso, na verdade? A finalidade disso é dividir para excluir. Não é para incluir, é para excluir. Porque na medida que criam essas cotas absurdas, difíceis de serem alcançadas, faz com que o espaço que, entre aspas, eles estão criando para a mulher, esse espaço seja reduzido, né? A nossa chapa, por exemplo, nós escolhemos o doutor Ricardo Nogueira como pré-candidato a presidente. Aí eu pergunto, nós somos machistas? Né? Porque nós preferimos que fosse um homem candidato a presidente, pré-candidato a presidente. Quer dizer, na verdade, a intenção é justamente, ou melhor, não só a intenção escondida, ela não é boa, como o resultado obtido com essas políticas também não é bom, porque dificulta mais, exclui mais a mulher
do que se for livre, para você escolher quem quiser, se quiser. E aí o que é que surgem? As candidaturas laranjas, né? Nós vemos chapas que fundamentam a sua propaganda, a sua divulgação, em cima do fato de as candidatas a presidente serem mulheres. Aí eu pergunto, e cadê as propostas? O fato de ser mulher, para a gente não importa. Nós, advogados, queremos, nós advogados, porque é o masculino e o feminino, né? Nós queremos propostas para o nosso trabalho. Claro que a OAB ela tem uma função mais abrangente do que os demais sindicatos, do que os demais conselhos, do que as demais entidades de classe, como eu já falei, porque a OAB, até a nossa profissão, né? E a OAB se mete em tudo. Então, ela está na vida política do país de uma forma bastante abrangente. Tanto que ela já está fazendo isso de uma forma promíscua. Ou seja, ela, ao invés de lutar pela segurança jurídica, pela legalidade, ela está, na verdade, estuprando essa legalidade, destruindo essa legalidade. Né? E nós precisamos lutar para termos uma OAB menos político-partidária, né? E mais uma OAB defensora da legalidade e da segurança jurídica. Isso, Michel. É aquilo que você falou, né, Tatiana? Dentro da OAB, se a nossa chapa realmente vira a cabo e nós conseguimos lá né, nos registrar e quem sabe ganhar, acabou com essa palhaçada. Acabou com isso, gente. Vamos lutar pelo direito do advogado.